Que a paz de Deus, nosso Pai, estejam com todos nós. As atrações do nosso programa de hoje são as seguintes. As razões dos fatos, alguns casos de mediunidade de inspiração envolvendo vultos conhecidos da humanidade. Na sequência, as premonições ou pressentimentos e as profecias. Como é possível prever o futuro? Está no ar Diálogo Espírita. Prezados amigos, nós continuamos falando sobre a mediunidade e hoje abordando um tópico muito curioso, muito interessante, que são sobre as profecias, pressentimentos, premonições. Na semana passada nós falamos sobre inspiração e vimos que ela é um tipo de intuição, classificada como tipo de intuição. E Allan Kardec considera que, por sua vez, a inspiração se divide em dois grupos, ou dois tipos, que são os pressentimentos e as profecias. Bom, eu estou aqui na companhia da Rose Heidmann. Vamos dividir o tema entre nós dois hoje. Antes de passar a palavra para a Rose, então eu colocaria o seguinte, que o Kardec faz um alerta, né, Rose, de que a previsão de algum acontecimento muitas vezes não passa de uma mera dedução do futuro. Baseado no presente, a pessoa, por uma agudeza mental, né, uma perspicácia, ela consegue arriscar, digamos assim, algumas previsões. Esse é um tipo do caso, é um tipo de situação, né? O que não caracteriza o que nós estamos falando agora de premonição e profecia, que seria uma faculdade mediúnica. E às vezes, nem tanto. Um passo adiante, nós já falamos em programa anterior sobre a clarividência, né? Então esse fato de pressentir o futuro, ele está interligado às vezes à clarividência, que não necessariamente é sempre visões, clarividência, ver, né? Aquela coisa toda. Clarividente muitas vezes engloba essas capacidades todas. Agora, qual é a diferença, então, entre profecia e premonição, ou pré-condições, ou pressentimentos? Quando que a gente pode se perceber uma e outra? Bom, os termos muitas vezes se confundem para algumas pessoas, mas no geral, você ter um pressentimento é mais uma coisa de caráter pessoal. Se refere a um fato pessoal ou que diretamente, né, envolve a tua vida, normalmente. Profecia, com certeza, se refere a um fato futuro, relevante, de impacto social geral. Então, a abrangência do acontecimento é que nos leva a utilizar um ou outro termo. Eu estou pressentindo que fulano vai ter um problema ou que eu vou enfrentar uma determinada situação. Tem uma espécie de intuição, um sentimento interno do que vai acontecer. Ou algumas pessoas, daí não eu, né, fazem profecias. Elas realmente preveem fatos que depois de fato se verificam, como nas visões do Apocalipse, como quando Jesus, né, descreveu o que aconteceria antes da Terra se reharmonizar. Então, é bom que a gente frise aqui que também no Livro dos Espíritos, na questão 522, o Kardec também fala que às vezes é um conselho do nosso protetor individual, protetor espiritual, né, ou um outro bom espírito, e às vezes é a voz, no caso do pressentimento, não da profecia, porque o pressentimento de caráter mais pessoal. Caráter pessoal, exatamente. Então é o que Kardec chama de a voz do instinto, é uma impressão que passa. E às vezes são lembranças do passado, tal como a gente viu nas intuições. E só para selar esse aspecto claro. aí, exatamente. Agora, é interessante, Rosa, que a gente fale, vamos citar outros casos mais à frente, e eu gostaria de logo citar um caso muito típico, que é do Titanic. Né? Do naufrágio do Titanic. Conta-se que ocorreram pelo menos 60 relatos premonitórios desse fato, sabe?
A maioria em forma de sonho, é bem verdade. Bem possível, né? Porque é um fato relevante, que impactou tanto na sociedade da época, né? E que modificou tão profundamente, ou pôs fim, né, a tantas vidas humanas, não poderia se dar por acaso. Tinha que estar numa linha geral, né, de previsão de acontecimentos que realmente muitas pessoas poderiam, de alguma forma, pressentir ou intuir. Então, existe uma pesquisa da Sociedade Britânica de Pesquisas Psíquicas, desde 1888, há mais de 100 anos, né? De que 66% dessas profecias, dessas premonições, vêm através de sonho. E aí algumas outras pesquisas mais recentes, início do século passado, meados mais ou menos, 1934, 1954, 57, 59, confirmaram mais ou menos esse mesmo percentual, que realmente é mais comum que venha através dos sonhos. E por ser, no caso de caráter pessoal, geralmente estão ligados a detalhes familiares, de mortes na família, de acidentes, de coisas desse tipo, né? Agora, perguntinha para você. Por que as profecias ou os pressentimentos nem sempre se realizam? Bom, nós temos acontecimentos gerais que estão na ordem dos fatos, do planejamento dos espíritos superiores, de Deus, né? Para o nosso progresso espiritual, para a evolução científica, histórica, filosófica, sociológica da Terra. Esses acontecimentos gerais, quando previstos, né, eles certamente dar-se-ão. Eles acontecerão no tempo razoavelmente previsto. Por quê? Porque eles são necessários ou são decorrentes do atual estágio evolutivo da Terra e são necessários para que haja um progresso ou uma alteração da consciência coletiva a respeito de determinados assuntos. São necessários ao impulso, né, da evolução espiritual nossa na Terra. Porém, muitas vezes, quando os pressentimentos, as intuições são de caráter mais pessoal, não são de caráter geral, elas são alteráveis, elas não impactam no quadro geral. Então, se você modificar teu comportamento, se aquele acontecimento não for mais necessário para o teu processo evolutivo, porque você já dominou a experiência que seria propiciada através dele, ele pode ser alterado. Mas, regra geral, quando o acontecimento é necessário à evolução geral, ele acontece. O próprio termo, né, Rosa, já fala, previsão. Quer dizer, é uma coisa que está prevista, não quer que necessariamente... Pode haver engano na interpretação, né? Não é uma coisa determinada, fatalista, né? Não é por aí que as palavras próximas aí de previsão, o prever, o previdente, né? É aquele que se antecipa, que dá um passo à frente, que pode tentar adivinhar o que vai suceder e aí nesse caso, e aí a gente vai chegar numa outra situação muito interessante aqui. Mas antes de passar sobre esse aspecto, também nem sempre são exatas. Por quê? Primeiro, a interferência do sensitivo. O sensitivo em parapsicologia seria o equivalente ao médium. Se engana, né? Simbolismo e interpretação diferente. Com certeza. As locais e as universais, como a Rosa já citou. E as que são válidas para o mundo físico e do mundo espiritual. Sobre os sonhos também, os espíritos nos explicam que às vezes a gente não consegue, o sonho fica bizarro, não dá para entender, não faz sentido, porque às vezes não se refere à vida material, se refere à vida do espírito, né? Agora, pode-se evitar um fato previsto? Ah, meu Deus! O que os espíritos nos dizem, né? Pode-se evitar um fato previsto? É mais ou menos como se a profecia vai dar certo. Se ele é necessário ao teu progresso individual ou coletivo, se ele faz parte do planejamento da vida individual ou coletiva dos homens, ele vai acontecer, independentemente da interveniência humana, porque faz parte de um plano maior. É como você entrar numa faculdade, por exemplo, de medicina, e determinadas matérias, as provas, ou pelo menos as avaliações ao final do período, né? A graduação, a diplomação ao final do curso, são fatos relevantes no teu curso, eles vão acontecer. Agora, você vai realizar o curso em 4, 5, 6 ou 8 anos, se você não estudar, né? Se você não se dedicar o suficiente, são circunstâncias modificáveis. Quando Jesus falou que nós teríamos uma época de guerras, de calamidades, não é? Em que as pessoas se sentiriam quase que abandonadas pelo poder divino antes de se reharmonizarem sob as leis cristãs, ele disse que nem ele sabia o tempo em que isso aconteceria,
mas que isso sucederia e que só o pai sabia a época dos acontecimentos reais dos fatos. Significando o quê? Os acontecimentos que têm impacto na nossa vida pessoal ou coletiva, eles realmente dar-se-ão. Mas a época em que acontecerão as circunstâncias, não. Nós podemos modificar uma previsão pessoal? Podemos. Se nós nos dedicarmos ao altruísmo, ao bem, que são a nossa programação de vida. Aí o que acontece? Algumas experiências dolorosas deixam de ser necessárias, porque nós já ficamos mais sensíveis, mais solidários, mais fraternais, que é o objetivo da vida humana. Agora, acontecimentos coletivos normalmente são previstos para o bem geral. Então, eles serem alterados normalmente não se justifica. Eu gostaria de a gente, antes de partir para o intervalo, fazer só mais um comentário em cima do que a Rosa colocou. A Louise Heine, né, que em 1966 afirmou que as pessoas procuram evitar um fato previsto, né? Mas daí por que não... Complementando o que a Rosa colocou, a informação recebida às vezes é incompleta, pelo pressentimento, pela premonição. Os dados obtidos através da PS, que é percepção, abreviatura de percepção extrasensorial, né? Termo para a psicologia, são insuficientes para dar qualquer orientação. Falham também as tentativas de evitar um certo acidente, por exemplo, qualquer coisa, por falta de cuidado ou esquecimento do sujeito que teve a experiência. A pessoa que viveu a experiência não possui controle da situação. E quando se faz necessário a participação de uma terceira pessoa. Então, é como ela disse, envolve às vezes muitas pessoas, né? Agora, a mecânica da profecia é que nós vamos colocar, depois do intervalo, eu queria que a Rosa explicasse aquela colocação sábia do Kardec do homem no fundo do vale e o homem na montanha. Mas isso é quando a gente voltar do intervalo. Até mais. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje e, como eu prometi antes, Rose, comparação do Kardec com o homem no fundo do vale e o homem na montanha. É uma das explicações, né, dos espíritos a respeito da nossa possibilidade de prever o futuro. A pessoa que tem, diz-nos a própria ciência, né? A pessoa que tem conhecimento de todas as circunstâncias que envolvem determinado acontecimento, determinado fato, ela com certeza pode prever o resultado final daquele fato. Se ela conhece todas as variáveis, ela sabe qual é o resultado final. Da mesma forma, Kardec explicou que se a pessoa estiver no cume de um monte, ela está enxergando a estrada lá embaixo e sabe que o caminhante que está andando vai ter uma ponte, vai ter uma pedra, vai ter um atoleiro lá na frente, vai ter uma curva. Então ela está enxergando o todo. Num certo sentido, para Deus, né, que está acima do tempo,
ele enxerga todo o passado, presente e futuro. E a possibilidade de alguém saber tudo o que existe possibilitaria o homem, em determinados desprendimentos anímicos, expansões da sua própria alma, apropriar-se temporariamente de algum conteúdo desse. É uma explicação possível. Eu, pessoalmente, tive um caso de pressentimento que eu não entendo, porque não se encaixa nessa visão geral. Então, nós temos muito que aprender ainda. Sim. Uma vez, eu estava levando as crianças pequenininhas para a escola em cima da hora e sem dormir já quase 48 horas, então eu estava bem sonada. Eu passei um paninho com álcool na frente da máquina de lavar louça e a tampa da máquina, para nos meus olhos, subiu, eu enxerguei lá dentro e vi sangue escorrendo. E levei um choque, daí me dominei, né? Falei, imagina, que absurdo. E fui limpar embaixo uns resíduozinhos que tinha caído das louças com a esponja para deixar bem limpinha para pôr no ciclo de lavagem. E cortei o dedo com tudo num caco de porcelana que tinha soltado. E jorrou sangue, como eu tinha visto. Gente, isso não pode ser conhecimento prévio, né? Sim. Aquele futuro não existia. Não justifica um aviso espiritual de uma coisa tão insignificante. Então, são fatos pequenos que eu ainda não entendo. Nós temos que estudar muito a respeito do tempo. O Kardec, sobre as profecias, ele, a certa altura, no livro A Gênesis, ele diz o seguinte: eis porque as predições circunstanciadas não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo quando não tragam cunho que as torne legitimamente suspeitas. Isso aí só depois a gente vai fazer mais uma leiturinha a respeito. Agora, existem alguns casos muito interessantes aí. Você quer falar sobre Samuel? Nós já citamos outro dia, né? O Samuel é bem conhecido o caso, né? É bíblico. Ele era um profeta, realmente, ele enxergava o futuro e descrevia. E falou, avisou a Saul que ele e seus filhos, porque haviam se afastado da obediência à lei divina, né, teriam uma morte violenta que de fato tiveram. Nós temos um outro exemplo aí do Apolônio de Tiana, na Grécia, era um médium, fazia curas, tinha pressentimentos, vidência, expulsão de maus espíritos, telepatia, não sei, um monte de coisa, né? E ele, numa certa situação, ele vê, né, o imperador Domiciano ser assassinado, o que se confirmou depois. Edgar Cayce, nós citamos também numa outra oportunidade, dormia sobre livros e aprendia, tipo por osmose. Já pensou que maravilha? Já pensou que maravilha? O estudante pensa que isso funciona, não se engane, tem que ler. E aí ele adulto, ele ficou mudo. E depois de recuperar a voz, né, por hipnose, ele passou a curar. Na sociedade, existe uma sociedade nos Estados Unidos de pesquisa e esclarecimento, na Virgínia, nos Estados Unidos, há 14 mil leituras feitas pelo Edgar Cayce, de pessoas, né? Entre outras coisas, disse, né, que ele previu a queda da Bolsa de Valores de 1929, o início e fim da Segunda Guerra Mundial, descoberta do raio laser, pergaminhos do Mar Morto e a queda do comunismo. Agora eu sei que você queria falar um pouquinho sobre o Júlio Verne, né? Eu sou apaixonada por Júlio Verne. Mas ainda sobre aprender dormindo, apesar da nossa brincadeira, né? O espírito aprende tanto em estado de vigília, acordado, como dormindo. Só que não recorda muitas vezes do que aprendeu, só facilita seu aprendizado posterior. Mas Júlio Verne é uma das minhas paixões. Quando ele fala da viagem à Lua, ele praticamente descreveu a missão Apolo, que aconteceu depois em 69. A saída do seu voo foi da Flórida, o retorno foi no oceano, a trajetória que ele teve, a velocidade desenvolvida, a forma de resgate por um navio, o diâmetro do foguete é parecido. Claro que Júlio Verne ficou adstrito, né, ao conhecimento, à limitação da sua previsão da época, mas a descrição dos detalhes bate coincidentemente com a missão Apolo, é impressionante. E no caso do Nautilus, né, o seu submarino, o primeiro submarino nuclear teve o nome de Nautilus em homenagem a ele, porque ele tinha exatamente o sistema de propulsão que ele previu. Impressionante. A gente vai ter que, não vai dar para citar todos os casos que nós tínhamos aqui. Eu queria só fazer uma menção a Nostradamus, quando Kardec, também nesse livro A Gênese, ele fala alguma coisa muito esclarecedor. A forma geralmente empregada até aqui, diz Kardec, bastante geral para as predições, faz delas verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, da qual Nostradamus oferece o tipo mais completo, lhes dá um certo prestígio aos olhos do vulgo,
que lhes atribui tanto mais valor quanto mais sejam elas incompreensíveis. Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, segundo o sentido atribuído a certas palavras, alegóricas ou de convenção, segundo a maneira de computar o cálculo bizarramente complicado das datas e com pouco de boa vontade, ali se encontra aproximadamente tudo quanto se quer. É verdade. É muito interessante isso aí. Eu só poderia fazer um alerta só, Wilson. É muito importante, já que estamos falando de predições, né? Nós não devemos nos preocupar em conhecer o futuro. Vamos viver o presente da melhor forma, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Se tivermos que ter alguma intuição, os bons espíritos nos auxiliarão, mas nós temos que viver a nossa experiência atual, baseada no nosso raciocínio, no nosso conhecimento lógico e acatarmos as intuições espontâneas, mas buscar predições, normalmente em fontes não confiáveis ou que cobrem pelas informações, só nos desviam do rumo certo. Perfeito. Então, só para encerrar aqui, mais 4 linhas aqui do Kardec que eu considero fundamental. A humanidade contemporânea, ele analisa, continua analisando, depois de falar do Nostradamus, etc. É muito importante que vocês conheçam também essa obra, estudem e vejam, que aqui a gente não tem como transmitir todas as informações. Diz ele um pouquinho mais à frente, a humanidade contemporânea tem também os seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem pressentido em seus escritos a marcha futura das coisas que vemos realizar-se hoje. Quem tiver curiosidade, além da Gênese e das demais, o Livro dos Médiuns, que também trata do assunto, tem um livro muito interessante, da autoria de uma amiga nossa, Sara Nosianen. O livro chama-se As Profecias para os Próximos Anos. Ela analisa sob a ótica espírita tudo isso que a gente falou e muito mais. Ok? Nosso programa Tema Livre, pelo menos, fica por enquanto aqui e segue com os nossos outros quadros. Até mais. Daquilo que não foi possível nós falarmos na semana passada sobre inspirações, nós vamos fazê-lo agora. Lembramos, para começo de assunto, sobre Sócrates e o seu daimon, que traduzindo, é traduzido, aliás, como demônio, mas na verdade o sentido que era usado na época era como no significado de gênio inspirador. O Livro dos Médiuns, no item 183, fala o seguinte: todos os homens de gênio, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de conceber grandes coisas e de trazê-las em si mesmos. Ora, é precisamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem realizar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que eles são, na maioria das vezes, médiuns sem o saberem. Eles têm, não obstante, uma vaga intuição de serem assistidos, pois aquele que apela à inspiração faz uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, porque não haveria de clamar com tanta frequência, meu bom gênio, venha ajudar-me. A inspiração não se destina a apenas grandes revelações? Não. Ela se relaciona quase sempre com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a algum lugar e uma voz secreta te diz que não, porque corres perigo. Ou ainda essa voz te sugere fazer uma coisa em que não pensavas. Isso é inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido inspiradas em diversas ocasiões. Um escritor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração poderiam ser considerados médiuns? Sim. Bom, eu queria citar aqui alguns outros casos, rapidamente, de Maomé, por exemplo, fundador do islamismo, escreveu ao Corão inspirado pelo anjo Gabriel. Teria um indício de sua missão após uma visão e depois escreveu a obra, segundo se diz, por vozes, que lhe eram inspiradas. Richard Strauss, o grande músico vienense, admitiu que suas composições pareciam ser criadas por entidades divinas e onipotentes. Giacomo Puccini, na ópera Madame Butterfly, diz que seu trabalho fora ditado palavra por palavra por Deus. Evidentemente que foi assim que ele conseguiu se expressar, certamente que não era Deus pessoalmente.
Cristóvão Colombo, era visionário, ouvia vozes indicando suas futuras descobertas. Esculápio deitava e dormia para conversar com seu gênio sobre alguma doença que não sabia curar. Goethe escreveu Fausto, que é uma obra mediúnica. Beethoven admitia a inspiração de Deus e anjos num estado que ele ficava próximo do êxtase. Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de La Mancha, segundo o livro Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, de Silvio Brito Soares, tinha pouco talento para a literatura. Aproximadamente 40 peças fracassaram. Os dramas eram piores do que as poesias. Um dia ouviu uma voz: és um fracasso em literatura, mas te tornarás célebre com o nosso concurso. Concluída a primeira parte da obra, os espíritos se afastaram por 10 anos e ele escreveu poesias medíocres, peças e contos idem. Os espíritos voltaram e terminaram. A obra foi lançada em 1615, um ano antes dele desencarnar. As descobertas científicas, nós lembramos da palavra eureka, de Arquimedes de Siracusa, quando encontrou a ideia genial para um problema que ele estava tratando. E a gente lembra até das histórias em quadrinho. O professor Ludovico, do Tio Patinhas, que era inventor, e quando ele lembrava alguma coisa, tinha aquela inspiração vinda, sabe-se de onde, ele falava eureka. Para finalizar, nós temos aí um livro recomendável, A Inspiração Espiritual na Criação Artística, de Cristina da Costa Pereira, a edição da editora La Chatre. É uma obra espírita e que fala sobre a inspiração nas artes. Nosso programa de hoje fica por aqui. Uma boa semana a todos, muita paz. A editora Espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.